Chega às telinhas do cinema mais um filme inspirado em um livro escrito para jovens adultos, que é este daqui, o Se Eu Ficar, escrito pela Gayle Forman. Eu vou falar um pouquinho do filme e um pouquinho do livro, porque eu li o livro e vi o filme e a história fala da vida da Mia, que é uma adolescente violoncelista e ela tem uma família tradicional, é super feliz, tem um namorado. Aí um belo dia ela acorda, vai fazer um passeio de carro com a família, daí no meio da estrada um acidente acontece e acaba desestabilizando a família inteira. Os pais dela morreram, e aí devido ao acidente ela fica em estado super grave, tem uma experiência extracorpórea, ela tá lá, vendo tudo que tá acontecendo em volta dela, mas não é ela que está ali, é, sei lá, a alma dela. Os médicos têm uma ardua tarefa para manter ela viva, ela observa tudo. E é interessante pensar o quão conflitante deve ser estar na situação em que a personagem se encontra. E ao passo que eles conseguem estabilizar o corpo dela, ela entra num devaneio de memórias, lembra toda a vida dela, mostra como que ela começou a gostar de violoncelo, por que ela gostava de música clássica, mostra que ela era uma menina que não se encaixava muito bem na família, porque ela era filha de roqueiros, e ela gostava de música clássica e se sentia um peixe fora da água. E ao passo que o filme mostra o presente, que é ela ali no hospital, lutando para sobreviver, mostra cenas do passado, da vida dela, mostra que ela tinha uma amiga, que ela era uma adolescente sozinha praticamente, ela se sentia sozinha, até que ela conheceu o Adam, que acabou se tornando o namorado dela. O Adam é um cara roqueiro, que é totalmente diferente dela, mas ele sempre admirou ela por ela ter essa paixão forte pela música, por ela ser tão dedicada. E aí mostra o relacionamento dos dois, como começou a evoluir, e aí o filme já estabelece uma situação em que ela fica totalmente dividida em relação ao que vai acontecer se ela ficar, se ela viver ou e daí o filme estabelece a trama principal, né, que é o que vai acontecer se ela ficar, se ela decidir ficar ou se ela partir, porque se ela ficar, ela vai ter que encarar uma vida em que ela está órfã porque os dois pais morreram mas também ao passo que ela tem também um namorado, tem amigos, alguns amigos, tem provavelmente futuro brilhante pela frente. E essa trama se desenrola até o final, porque será que ela vai ficar? Será que ela vai viver ou será que ela vai morrer? A Mia é interpretada pela Chloe Grace Moretz, que é uma atriz boa, né? Ainda tem um caminho longo pela frente. Ela interpretou bem a Mia, conseguiu passar toda a doçura da personagem, a inocência. Foi legal também que ela teve aulas de violoncelo para incorporar a personagem de verdade, né? E dentre as outras personagens, a mãe dela, interpretada pela Meirelle Enos, também tá muito boa. Eu acho que ela fez uma mãe roqueira demais. Pra quem gosta de música clássica, principalmente violoncelo, vai gostar. Porque o filme inteiro praticamente dá pra ouvir músicas de violoncelo, solos do instrumento, e realmente é muito bonito, muito gostoso de ouvir. Outra coisa que eu gostei do filme é que ele tem um clima invernal bem aconchegante. O visual dele, as cores dele são praticamente branco e outros tons frios, tipo marrom, verde escuro, azul escuro. Isso deixou um clima bem gostoso pra ver o filme. O filme foi baseado num livro, como eu falei, mas eu acho que o filme ainda foi melhor do que o livro, porque ele soube filtrar muita coisa que tem aqui no livro. Outra coisa legal é as metáforas que a personagem faz várias vezes durante o filme, meio que comparando ela com o violoncelo. E acho que a minha cena preferida foi o final, uma cena pertinho do final, quando praticamente todos os personagens do filme se juntam e fazem uma música. Mas apesar de ser um drama, o filme também é um romance e como não podia deixar de ser, não faltou os clichêzinhos de sempre.
Tem a briguinha, tem momento que eles reatam, tem aquela história de se eu for tocar lá naquela escola X, eu vou me separar de você e a gente não vai conseguir ter um relacionamento bom à distância, melhor a gente parar. Sem falar que às vezes o filme ficava um pouco repetitivo demais, ficava meio cansativo, não saía daquela coisa. O filme meio que se estende muito numa história só, ele passa muita coisa do passado, e aí quando tá no presente ele acaba sendo super repetitivo. Além do mais, eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais sério, principalmente na parte do acidente, que aqui no livro eu achei que foi super bem descrita, deu pra perceber que foi um acidente bem sério, mas o filme não, o filme parece que não deu aquela impressão de que foi tão grave assim pra acontecer todas as desgraças que aconteceram. Sem falar que o filme também minimiza várias outras coisas durante o seu desenrolar. Mas algumas coisas até foram bom mesmo serem minimizadas, como eu falei, ele filtra bastante coisa que tá aqui. Mas nesse caso do acidente eu acho que pegaram leve demais. Eu gostei da ideia do filme, apesar de não ser nenhuma ideia revolucionária, não ser nenhuma ideia nova. A citação que eu mais gostei no filme foi quando foi quando a Mia diz: eu achava que o violoncelo era um instrumento solo, mas agora eu percebi que ele faz parte de algo maior. Tanto que é uma citação que não está aqui no livro, é uma invenção do filme, e achei bem propícia para a história. No geral, Se Eu Ficar é um bom filme. Como filme, ele ganha nota 7.4. E agora eu vou falar um pouquinho aqui do livro, da versão literária do Se Eu Ficar. Que a história é exatamente a mesma, a adaptação para o filme foi bem fiel, eu achei. Foi até melhor, como eu falei. Mas eu não gostei tanto assim do livro quanto do filme, porque a autora, ela começa bem o livro, mas a partir da página 50, mais ou menos, como eu falei, ele começa a ficar cansativo, começa a ficar repetitivo, perde um pouco o ritmo, sem falar que a autora faz umas comparações aqui muito nada a ver. Como, por exemplo, a Mia tá lá desesperada correndo no hospital, daí aqui a autora fala: eu comecei a correr pelo corredor do hospital como se estivesse fugindo de um animal selvagem. Quebra o clima total da história de drama. Ela faz umas comparações muito sem noção. O toque de drama nessa história, ele é legal, dá pra sentir que o personagem tá num conflito totalmente absurdo. Mas tem umas quebras de clima assim com essas coisas. É uma leitura bem fácil, gostosa até de ler, porque dá pra ler rapidinho, tem só 224 páginas. Os personagens são bem desenvolvidos, a personagem principal ela é bem desenvolvida, dá pra perceber a personalidade dela, dá pra ver que ela é uma menina doce, inocente, que ao mesmo tempo tá tentando se encaixar no mundo, que ela percebe que ela não faz parte, mas ela quer fazer parte de alguma coisa. Tem várias situações de vários músicos, de vários cantores aqui, serve como indicação. E as palavras que eu destaco do livro são símbolo, área, voluta, circadiano, aspersor. Não conhecia nenhuma dessas palavras, mas agora eu conheço. Eu recomendo o livro sim, pra quem gosta de romance, drama, não vai se decepcionar. Dou nota 6.6. Bom, então é isso, esse foi a crítica do filme, do livro do Se Eu Ficar. Obrigado por assistir e falou!